Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui outra vez. Hoje eu vou falar para vocês sobre contorno facial. E eu vou usar, pessoal, eu já tô com a pele pronta, já passei a base e o pó, e eu vou usar essa paleta de contorno da Skin Perfection, tá? Que eu acho ela muito legal. Ela já vem com o pó de contorno, um pó bronzer e o pó iluminador. Então vou falar um pouquinho hoje de contorno para vocês. Vou usar também o pincel de contorno. Olha como que ele é. Da Eudora. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar, pessoal, com esse tom mais escurinho aqui, tá? O mais fortinho, o marrom mais escuro. Como que a gente tem que começar o contorno do rosto, tá? Mais ou menos dois dedos e meio do canto da boca. Então vamos lá, a gente coloca o pincel aqui e vai arrastar subindo aqui pro pezinho do cabelo. Tá? É assim mesmo, pessoal. Ele vai fazer uma curvinha, ele vem meio que reto, sentido a esse meio da orelha, e a hora que chega aqui perto da orelha, a gente sobe fazendo o sentido aqui do cabelo, do pezinho do cabelo. É uma coisa que é muito legal vocês saberem, assim. A cor escura, ela fecha, ela dá profundidade. A cor clara, ela expande, ela abre. Então ela vai dar um efeito... geralmente quando a gente faz o contorno, a gente usa os dois, o mais claro e o mais escuro. Por quê? Porque você vai fazer a profundidade com o escuro e na sequência a gente vai fazer logo em cima ou embaixo o claro, que isso é o que vai dar o contraste e vai dar a impressão de que realmente o rosto está mais fino. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Procurem não fazer esse primeiro passo muito largo, tá? Porque a gente vai passar o blush ainda, então ele não pode estar muito largo. Por isso que esse pincel aqui ele já tem mais ou menos a espessura que é legal ele ficar no rosto. Vou fazer a mesma coisa com aqui, ó. Principalmente eu tenho uma papada saliente aqui, tá vendo? Então isso aqui a gente tem que esconder. Isso aqui a gente consegue esconder, disfarçar bem com o contorno. Então eu vou vir aqui embaixo, de trás da orelha, e vou fazer o contorno do meu rosto. Outra coisa que é legal também, por exemplo, o meu queixo ele é mais larguinho. Para eu dar um truquezinho aqui, diminuir ele, o que eu faço? Eu faço um pouquinho mais alto aqui, junto com aqui, e venho aqui embaixo, faço a mesma coisa aqui, fazer uma sombra nele aqui, para deixar o queixo um pouco mais fino. Venho a mesma coisa do lado de cá. Aí o que acontece? O contorno, olha como já deu uma diferença na minha papada. Aí você passou, você vai arrastar um pouquinho para baixo para não ficar uma marcação muito forte.
Então você vai descer para o pescoço, fazendo uma sombra em todo o pescoço. Não até embaixo, tá, pessoal? Embaixo a gente vai com a base só. A gente só dá uma puxadinha, só para não ficar muito marcado. Beleza. Agora eu vou pegar o pincel de esfumar, ou pode ser um pincel chanfrado também, que vocês preferirem. Eu vou usar o chanfradinho aqui, tá? Que é esse que é mais fininho. Ele é mais estreitinho e ele é mais... ele fica mais certeiro, né? Então, como que eu vou fazer aqui no nariz? Eu vou pegar aqui, no começo da minha sobrancelha, e vou descer até a ponta do nariz. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Passo um pouquinho aqui embaixo. Eu vou passar esse aqui agora que é de esfumar. E vou fazer o acabamento aqui. Com a mesma sombra mais escura, tá, pessoal? Essa mais marronzinha aqui, ó. Um detalhe importante, pessoal, vocês têm que ficar bem atentos para ver se aqui tá ficando bem certinho no meio. Porque se você fizer um lado mais para cima e o outro lado mais para baixo, na hora que a gente fizer o iluminador, passar o iluminador no centro, que não vai estar tão no centro certinho, o que vai dar a impressão? Vai dar a impressão que o nariz é torto, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vem sempre aqui certinho. Legal. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai esfumar todo esse contorno que a gente fez. Então toda essa parte que a gente fez, a gente vai puxando para baixo do nariz. Porque lembra quando eu falei para vocês no começo do vídeo que onde a gente escurece, a gente fecha. A gente está dando profundidade nessa parte. Então tudo que a gente vai escurecer, a gente vai diminuir, afinar. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Caso vocês não tenham uma palette de contorno, você consegue fazer com uma sombra marrom sem brilho, tá? Tem que ser uma sombra marrom mate, porque como a gente está fazendo efeito de sombra, não pode ter brilho, porque senão ele vai acabar não tendo o efeito certinho do brilho, né? Então agora sim, ó, eu vou entrar, fazer o bronzer. Vou usar o segundo, que é esse aqui do meio, e vou meio que misturar com esse que eu coloquei aqui. Não subindo muito, só um pouquinho. Caso você não tenha o bronzer, você pode fazer direto com o blush, tá? Mas com o bronzer eu acho que o efeito fica mais bonito. Mas caso não tenha, faça direto com o blush. Fazer a mesma coisa do lado de cá. Movimentos circulares, eu vou misturando
já com o marronzinho do contorno que eu passei embaixo. Isso só para não ficar tão marcado, tá? Olha como já deu uma disfarçada. Mesma coisa aqui. Olha como já muda o nariz. Aliás, o rosto também todo, né? Olha como ele já deu uma afinada no começo do vídeo. Agora, com o mesmo pincel que eu passei, o pincel de contorno, eu vou passar esse mais clarinho, que é o iluminador. Então, assim, eu vou passar em todos os lugares para dar o contraste. Vou passar aqui embaixo. Tá vendo como... Olha como dá uma diferença de profundidade, ó. Só de eu ter clareado. Vou clarear essa parte do meio também. E aqui, ó, lembra que eu fiz um pouquinho mais alto aqui e aqui com marrom? Por quê? A hora que eu agora ilumino aqui no meio, olha como parece, como aqui faz uma sombra, ó, e parece que o queixo é um pouco mais fino. Vou vir aqui no meio também, no meio do nariz, e vou passar o clarinho. E aqui no meio, no centro da testa. Eu tenho uma testa bem pequenininha, né? Então eu vou usar aqui também na parte de cima para dar uma disfarçadinha na minha testa. Se você tem a testa pequena, eu não recomendo você fazer na testa, porque não tem a necessidade, tá? Eu tô fazendo só onde eu acho que eu tenho que esconder. Se a sua testa é pequena, você não precisa camuflar ela. Então, não há necessidade. Vou bem aqui perto da raiz do cabelo e vou passar a sombra mais escura, o marrom. Agora eu vou com o bronzer e vou dando uma disfarçadinha para não ficar muito marcado aqui. E vou levando essa marcação para baixo. Eu quero que fique só um efeito sombra, uma sombra, não uma coisa muito marcada. Vocês acham que mudou bem o meu rosto? Olha só. Agora eu vou entrar com o blush. Agora em cima disso aqui, sempre quando você for fazer uma coisa em cima da outra, não esqueçam de fazer uma transiçãozinha. Então eu vou aplicar o blush aqui, um pouco acima da onde eu passei, e vou fazendo movimentos circulares, puxando um pouco aquele para cima.
Agora a gente vai entrar com o iluminador, bem na partezinha aqui em cima do blush, que é o que vai dar todo um efeito. Olha só esse iluminador. Esse é o iluminador solto da Skin Perfection também, tá, pessoal? Passo ele um pouquinho aqui também na lateral. E no centro do nariz. E um pouquinho aqui no centro da testa. Um pouquinho aqui embaixo. E aqui no arco do cupino. Olha só. É sempre legal dar uma passadinha de mão ou de um pincelzinho só para tirar, não ficar aquela coisa muito marcada, para ficar um pouco mais sutil. Olha só. O que vocês acharam? Muito difícil de fazer? Não? Comentem, escrevam aí o que vocês querem aprender, o que vocês têm de dúvidas, o que vocês querem que eu, sobre o que vocês querem que eu fale, que eu vou trazer o conteúdo aqui para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, @RR Consultoria de Beleza. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.